Obrigado. E também estamos recebendo a doutora Triana Portal, que é psicóloga e psicoterapeuta. Sabe por quê, gente? Hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial ao Combate ao Suicídio. Nós, de vez em quando, trazemos aqui ao programa alguns temas, como depressão, né? E acho que é muito importante falarmos isso. A gente tem até um personagem, um DJ, que vem aqui, porque passou por inúmeros médicos, inúmeros tratamentos e ninguém conseguia diagnosticar que o problema dele era uma depressão. Depressão essa que leva muita gente ao suicídio e a tantas outras coisas graves. Como hoje é o Dia Mundial, né, desse combate, dessa prevenção, a gente fez questão de estar atualizado e trazer um pouco desse papo para o programa. Tudo bem, doutora Triana? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Nesse dia tão importante, falar sobre um assunto que carece de conscientização. Sim. Fico muito feliz em estar aqui para falar sobre isso. Legal, obrigada, viu? Daqui a pouquinho nós vamos, então, entrar nesse assunto. 5 da tarde, estamos de volta ao vivo, recebendo a doutora Triana Portal, psicóloga e psicoterapeuta. E recebendo também, gente, o William Ban Schiavon, que é DJ e diretor da DJ Ban. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, viu? Ela que é a nossa médica e o William que hoje é o nosso personagem, entre aspas, aqui, né? Ele é uma pessoa que passou pelo problema, que tem, né, tá nesse processo de recuperação, tem também uma história de vida para contar pra gente. Hoje, como eu disse no início do programa, para você que perdeu, que ligou agora, hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial do Combate ao Suicídio. Então, a gente achou importante voltar nesse assunto, porque os sintomas da depressão muitas vezes são confundidos, né, com outros. É difícil o diagnóstico. E eu já quero começar perguntando para você, William, que sintomas você teve e o que te fez procurar um médico? Me parece que você passou, demorou para ser diagnosticado, para ter essa noção do que você realmente tinha, né? Bom, primeiro, boa tarde, doutora. Boa tarde, Amanda. Bom, na realidade tudo começou com a busca de algo que eu imaginava, né? É uma tontura, então, visão, vamos lá no oculista. Vamos então agora no... Como é que fala aquele? Labirinto, né? Labirintite. Labirintite. Vamos fazer então 1 ano fazendo exames até que... Porque os seus sintomas eram físicos. Sim, é que assim, eu não conseguia identificar o que era. Então, para mim, eu achava que era... Dava vontade de ir no banheiro, então, peraí, tô com algum problema na barriga. Dava algum lance de ansiedade, eu tô ansioso porque eu vou me apresentar, mas nunca fiquei ansioso. Como é que depois de tanto tempo vai então, para vir aqui, se eu não estivesse no medicamento, talvez eu estaria numa catarse assim, muito acelerado, e eu só fui descobrir que as coisas aconteciam depois de já ter ocorrido, ou seja, eu fiz uma apresentação uma vez de 10 horas, com as pessoas na minha frente, eu querendo sair correndo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu pedia para minha mulher toda hora, me traz comida, porque eu estou com fome. Mas não, eu já comi, mas agora quero ir no banheiro. Enfim, eu não sabia o que era. Não é? E um médico clínico, ele falou, olha, vai no psicólogo. E aí, acho que todo mundo, né, quem está assistindo, sempre acha que psicólogo é para louco. Eu também, não foi diferente, não é? Eu falei assim, não, psicólogo não. Então, mas acabei indo porque... já não tinha mais pra onde correr. Já tinha feito tudo, clinicamente. Tem esse detalhe que trabalha com alegria, de certa forma. Você é DJ, perfeito. Trabalha com música, com festa. E detalhe, minha depressão era... tá lá, chatear. Eu nunca fiquei assim. Nunca fiquei deprimido, nunca fiquei para baixo. De querer ficar só em casa? Não, jamais. Não, sempre... tive algumas ações tipo síndrome do pânico, que é você tá tocando, isso foi quando constatado a neurose histérica, que a doutora pode explicar um pouquinho mais, e aí eu não conseguia estar em lugares com pessoas. Imagina, um DJ que não pode estar em lugar com pessoas e pensar que está passando mal, e saía para comer ou qualquer coisa e não saía. Então esse lance de depressão para mim nunca foi algo ligado à minha pessoa. Depressivo para mim sempre é aquela pessoa que está lá reservada, não sai. Mas aí, claro, a gente vai dando uma olhadinha hoje no Dr. Google, né? E a gente entende que tem pessoas que não passam por esse tipo de problema, e eu fui uma delas. Então, quando diagnosticado, e aí via terapia com psicólogo um certo tempo, percebemos que não tinha um resultado interessante, então ele falou, olha, posso te indicar para um psiquiatra? E eu, já estava receoso de ir para o psicólogo, porque alô, agora pronto, ferrou de vez, mas vamos lá. E foi a melhor coisa que aconteceu. Então, até o motivo de estar aqui é porque eu acabei
fazendo depoimento no Facebook acerca da depressão, e eu realmente fiquei muito surpreso de saber que há um super preconceito das pessoas não poderem se comunicar, de falarem o que estão sentindo ou o que sentiram, e qual foi o caminho, qual foi a busca para poder chegar num objetivo, chegar num tratamento certo, não é? Não no Dr. Google, para poder se tratar. Eu acho que a condição de vida hoje propicia, a hora que eu abri o programa eu falei disso, que a modernidade trouxe coisas boas, avanços tecnológicos na área da saúde, mas trouxe muita coisa difícil também. As pessoas ficaram mais superficiais, o tempo muito escasso, a vida passando muito rápido e tudo acontecendo de uma vez. E as pessoas absorvem isso hoje de uma maneira diferente. Agora, você estava citando a coisa do psicólogo e psiquiatra, e eu estava conversando com uma amiga outro dia e ela estava me dizendo isso, perguntando exatamente sobre essa diferença, porque às vezes a pessoa acha que num psicólogo, num terapeuta, passar por uma terapia, é uma coisa mais suave, é chique, todo mundo assim, muita gente vai mesmo sem grandes problemas. Quando elas são encaminhadas para um psiquiatra, elas ficam desesperadas, achando que ali é porque elas estão num estágio muito... Qual que é a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? O psiquiatra é aquele médico que pode receitar o remédio, não é isso? Exatamente. O psiquiatra é o médico, ele prescreve... Ele é um psicólogo? Não, ele é um médico com formação em medicina. E ele é a pessoa apta a prescrever medicação. Nós, psicólogos, não podemos prescrever. Então, há essa distinção. Nós conduzimos o tratamento psicoterapêutico e o psiquiatra, ele conduz a medicação, apenas. Essa medicação pode ser desde floral, tal, até remédios mais fortes? Florais não são reconhecidos como terapêutica. São sempre remédios mais fortes. Normalmente alopatia. E antidepressivos, os calmantes, enfim, medicações dessa natureza. Quando você começou a fazer o tratamento, você já começou com esse tipo de remédio? Então, como a doutora bem mencionou, existem tratamentos, como se fala, que demoram um pouco mais tempo para fazer efeito. Para fazer efeito, no caso, seriam ali o floral e tal, essas coisas. Eu fui convidado, não é? Aí eu falei assim, acho que não sei. Aí comecei a tomar, a minha filha de 9 anos toma, 8 anos toma. Eu falei, comecei a tomar, mas é aquilo que você falou. É o imediatismo. E quando a gente está com um problema, você até abriu o programa falando em suicídio, eu só lembro de uma vez que eu saí da empresa e fui almoçar e tinha a ponte ali na Avenida Paulista. Eu falei, porque uma coisa clínica, uma coisa que olha, você está com o braço quebrado, você vai lá e se arruma, todo mundo está vendo que o seu braço está quebrado. Sim. Mas quando o negócio é aqui, você não consegue, não é? Então, eu não tive nenhum medicamento alternativo, só que antes, quando eu comecei o processo com o psicólogo, ele falou, faz alguma coisa que você gosta, vai inventar alguma coisa que você gosta. Por quê? Porque o meu hobby virou profissão. Sim. Então, não tenho mais, né? É minha profissão. Ele falou, vai em boxe, vai em qualquer ação dessa. Fui no boxe, consegui ali o primeiro mês e não voltei mais nunca lá. Fui fazer pilates, foi interessante, comecei a gostar. E fui fazer também acupuntura. Ótimo, muito bem. Aí, num determinado momento, quando a gente imagina que está tudo resolvido, o que a gente faz? Para com o psicólogo, para com a acupuntura, para com o pilates, para com tudo. E quando voltou num baque assim muito maior. Muito maior. Então, voltou, tive ali um tratamento de uns 4 meses com o psicólogo, e ele falou, vamos para lá. Então, quando eu cheguei no psiquiatra, que ele é como se fosse uma ficha, né? Ele começa a perguntar, e aí, seu nome, sexo, não sei o quê, idade, não sei o quê, cor do sangue, cor do cabelo, pronto. E aí você sai de lá e fala assim, esse cara que é louco, porque foi muito, entendeu? Mas eu, assim, tive a resposta do remédio muito rápido. Diz que é rápido, né? Muito rápido, porque tem a maioria das pessoas, vai demorar 5, 10 dias, 15, 20, eu acho que vai de organismo para organismo, sim, entendeu? Mas eu estava querendo aquilo, estava confiando naquilo, e por mais que, sei lá, enfim, quando eu voltei, primeiro retorno que eu tive a psiquiatra, falei para ele que tinha dado certo, que nos primeiros
dias e tal. E quando ele abriu aquele sorriso, eu me vi ali quando eu, atuando como DJ, toco aquela música certa, na hora certa, e que as pessoas entram em êxtase, não é? Então, quando ele percebeu, e eu falei, tem um detalhe, o senhor me receitou 2, um segundo era para tomar só naqueles momentos mais traquinados mesmo. Eu não precisei abrir. Ele olha. Então eu acho que é possível. Eu realmente estava eu sei que tem pessoas que estão vendo agora que de repente estão num grau muito mais complicado, em que a coisa que vem à mente sempre é a besteira, e eu te digo, a besteira não é o melhor caminho, é sempre o pior caminho. A melhor alternativa é você cuidar de você mesmo, confiar na sua base familiar, nas pessoas que te rodeiam, nas pessoas que te cercam, não é? Na sua família, nos seus filhos, enfim, numa atividade que você gosta de fazer e que não pare de fazer, que você continue fazendo, que foi como eu me vi saindo. E prometi para mim, estou prometendo aqui para a doutora, nem conheço, a primeira vez que estou a vendo, para a Amanda também, que não vou parar o tratamento. Você está fazendo tratamento há quanto tempo? Eu estou fazendo tratamento há 3 meses com a medicação, mas continuo com a minha terapia com psicólogo. Tá. Então eu tenho psicólogo, tenho psiquiatra e algumas coisinhas alternativas que eu não estou fazendo ainda, mas vou voltar. Sim. Eu preciso arrumar esse lance do boxe ou alguma coisa para tirar o estresse, preciso realmente. É importante também, né? Entendeu? É verdade que o remédio ele tem ele faz, a gente fala popularmente assim, faz efeito rápido. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, que começou a tomar, eu não sei se é um pouco da cabeça também, mas que, sei lá, dali 2, 3 dias já começou a se sentir melhor. Olha, normalmente a medicação demora um pouquinho para fazer efeito. Os antidepressivos levam de 2 a 3 semanas para começar a agir no organismo. Com detalhe, desculpa, lá o médico falou para mim, olha, parabéns, tem gente que toma há 90 dias e não viu nenhuma mudança. É a cabeça também que coordena isso? Sim, ele tem, né, a gente percebe aqui que ele tem um temperamento otimista, ele estava com bastante crença que ia dar certo, isso colabora, mas isso, a questão de fato da medicação é que ela leva um pouquinho de tempo para estabelecer a química cerebral, que é o que o remédio faz. Normalmente funciona? Ou tem casos que nem com remédio? Então, o remédio tem que funcionar. O que acontece é que muitas vezes aquela medicação específica não deu bem para aquela pessoa, para aquele organismo. Então, precisa trocar por um outro medicamento. Não que o remédio não deu certo, mas não deu aquele medicamento, mas outro pode dar. Acho que também é importante ressaltar que o remédio, a função dele é essa aí, mas tem que ter um pouquinho da gente também, não é? Na minha primeira, vamos dizer, não é na minha consulta, eu ia falar entrevista, na minha primeira consulta com o doutor, eu falei, olha, eu sou um cara muito para cima, eu sou um cara hiperativo e eu acho que só não estou pior por causa disso, por conta disso. Porque se você é aquela pessoa já deprimente, que reclama da vida o tempo todo, ai, nada dá certo pra mim, é o trabalho, é a mulher, é o filho, é o cachorro, o papagaio, então você já é negativo. Você chega lá querendo um milagre, e o psiquiatra, o psicólogo, ou o seu programa, não tem milagre. Sim. O milagre está dentro da gente mesmo, então eu acho que esse ponto é importante. Mas claro, eu estou falando isso depois de recuperar. Quando eu cheguei na primeira vez no psicólogo, eu não estava dessa forma. Lógico, sem dúvida alguma. Agora, doutora, por que a depressão acomete uma pessoa como ele? Porque eu sei que hoje ele já está fazendo tratamento, está tomando remédios, né? Está nesse processo de tratamento ainda, tomando o remédio. Mas, no geral, a gente percebe que ele é uma pessoa alegre, para cima, e sempre deve ter sido. E como ele disse, ele não estava com sintomas que o fizessem achar que estava com depressão ou as pessoas ao redor. Ele não era aquela pessoa já mais apagada de natureza. Por que a depressão acomete uma pessoa feliz sem motivo? Você não teve nenhum motivo, né? Não. Eu vou pegar o cartão com a doutora depois, se ela né, de repente faz uma regressão aí, volta lá para trás e tal. Você sabe que eu brinco muito com essa doença. Não, porque pode desencadear de uma morte. Eu brinco porque eu gosto daquele ceguinho lá que faz as brincadeiras da Magela, né? Eu acho que tem que ser assim, saca? Então se eu tenho qual que é? Ou eu cuido ou eu me mato. Eu preferi cuidar, lógico. Eu acho que é isso. Olha, eu acredito assim, é uma questão multifatorial. Existe uma predisposição genética, existem eventos familiares, isso tudo colabora com o que você vai produzir de doença ou de saúde na tua vida adulta, o próprio estresse do dia a dia.
o seu tipo de personalidade. Então, se você é uma pessoa que também preserva muito essa questão de ser otimista, não, eu vou lá e aconteço, muitas vezes você bloqueia, você não deixa viver as tristezas. Não, eu vou conseguir. Fica então, segurando, fica segurando. Então, a pessoa que guarda muito, esse sou eu, a doutora que já me não conhece, se permite reclamar, porque às vezes a gente precisa reclamar, desabafar. Então, tem pessoas que não se permitem e elas vão acumulando. E chega uma hora que a coisa vem à tona. E ela pode vir de diversas formas. Cada pessoa tem um sintoma específico. A somatização é uma coisa bastante recorrente. Então, pessoas que têm sintomas físicos. Então, isso que eu ia te perguntar, nem sempre o sintoma é você não querer sair de casa, só querer ficar deitado. Para ele veio, você estava me dizendo... Eu tive uma série de coisas. Uma série de coisas e como te disse, fui clinicamente, nada deu. Entendi. Entendeu? Por outro lado foi bom, né? Que eu descobri que eu não tenho nada, né? Clinicamente. Né? Os sintomas que ele descreve, eles não são sintomas de depressão clássica. Né? São sintomas de depressão bipolar, de síndrome do pânico, enfim, de comorbidades que podem cursar junto com uma depressão. Mas, como eu dizia, algumas pessoas somatizam, tem dores pelo corpo, lombalgia é uma... Eu tenho esse cara aqui, a dor que eu tenho aqui, ela já é CLT já, né? Para quem não sabe, já tem... então eu já caminho com ela. E não sabe o que é, ninguém sabe o que é. Mas é assim, se eu tomar uma fechada no trânsito ou acontecer qualquer situação de perigo, esse aqui é o cara que já vai me acender. Dói. Já vai doer. Então, por causa desse cara aqui, eu também fui. No quesito depressão, o único momento que eu tive muito mal, o que a doutora ressaltou aqui, é que eu sou um cara que, pelo menos, aparenta ser muito forte, não é? E carrega uma série de fatores familiares e trabalho e tal. Então, sendo o chefe, né, você não pode, né? Mas na frente lá pro psiquiatra, né, aí rolou aquela sessão lágrima, né? Então, lá eu falei, isso. Ele, meu filho, pronto. Então, é uma situação totalmente diferente. Você pensou em suicídio? Não, nesse momento aí, passando lá, mas a minha mulher tá ali, ela já vai começar a andar começar a andar numa coleirinha agora. Vai colocar na coleira, exato. Não, isso passa na cabeça porque é muito mal você chegar num consultório, chegar num médico que não é especializado e falar que você tem algum tipo de problema e ele faz o exame e o exame fala assim, não, você não tem nada. E aí nós temos duas características importantes. Número 1, eu devo ficar triste porque eu não tenho nada? Obviamente que não. Sabe? Que assim, você já foi lá no melhor? Fui, mas não tenho nada. Você vê, eu vou voltar lá de novo. Então, eu não estou procurando a doença. Não é? Então, você não tem nada? Pô, como é que eu não tenho nada? Então, e depois... Desculpa, doutora, mas para mim, psicólogo era um amigo caro. Como eu não tinha dinheiro para pagar, eu não ia pagar. Na hora que eu precisei, não foi o bolso que falou. Você entendeu? Foi a necessidade, entendeu? E aí eu acabei descobrindo um amigo que não é tão barato, mas foi um puta amigo pra mim. Desculpa. Quando que a depressão leva ao suicídio? Olha, muitas vezes quando a gente estava falando, né, lá atrás na maquiagem, que assim, acomete muito mais homens, né? E por que eu trouxe isso agora, né? Fugindo um pouquinho do foco da tua pergunta, os homens são mais fechados. Então, um homem deprimido, a mulher deprimida, ela vai conversar com uma amiga, ela vai ter mais, vamos dizer, humildade, ela vai ter mais coragem de reclamar, de procurar ajuda. O homem não, ele se fecha. A questão da masculinidade, de não demonstrar que tem problemas, ou mesmo de ser o homem da casa, a pessoa mais forte, eu tenho que segurar tudo. Então, ele acaba guardando tudo para si e a depressão pode chegar num ponto insustentável e aí ele, quando o suicídio vem quando a pessoa não encontra dentro de si soluções viáveis para os problemas que ela tem. E assim, nada dá certo mesmo. Sim. Né, e ela já está numa questão emocional tão abalada, né, que ela acaba
optando por essa. Por cometer. Via. Você comentou que a gente estava na maquiagem conversando, e o que a gente citou é pessoas que a gente vê todos os dias aí nos telejornais, que, por exemplo, era um casal, se separaram, o cara se suicidou, algumas coisas assim. E aí a gente perguntou, mas por quê? Mas foi por causa de um relacionamento? Ela disse, não. Provavelmente ele já tinha uma questão emocional interna debilitada, mal resolvida, e quando aconteceu a gota d'água, que pode ser a morte de um ente querido, o final de uma relação, a perda de um emprego, aí aquilo aflora de uma forma... Sim, mais de 80% dos suicídios, a causa é de transtornos emocionais. Né? A segunda causa é de abuso de álcool e drogas. Né? Aí vem os outros motivos, mas assim... Né, quase que a totalidade é associado a transtornos mentais. Como a gente sabe se a pessoa que está com depressão tem características que poderiam levá-la ao suicídio? Em algum momento ela fala, eu vou me matar, ou não? É aquela pessoa que não dá nenhum sinal? Alguns não dão, outros sim, outros comentam. E é importante, né, quando a gente fala... Quando a Associação Brasileira e outras, né, também mundialmente, como a gente tem o dia hoje na conscientização de prevenção ao suicídio, o que se busca é falar mais sobre o assunto, né, para que as pessoas tenham mais informação e consigam lidar com isso de uma forma menos preconceituosa. Existe um estigma muito grande em relação a isso. Então, por exemplo, se você tem um amigo, um familiar, seja quem for, que comenta, estou muito triste, eu estou com depressão e eu não quero mais viver, essa vida não vale a pena, o que acontece? O outro vai lá e ele vai ridicularizar. Ele vai dizer, mas como que você pode dizer isso? Você tem uma vida boa, olha aí quanta gente sofrendo, você tem filhos para criar, como você pode falar uma coisa dessa? Ou então as pessoas que são muito religiosas, isso é um crime, né? Tem muita associação com questão de ser um pecado. Então é tabu, né? A questão do suicídio. E aí quando a gente percebe alguém assim, o que a gente deve fazer? Você precisa dar corda para a pessoa falar a respeito. Escuta, mas por quê? O que está acontecendo? Como que a gente pode te ajudar? Vamos buscar ajuda, não é assim. A vida é boa, tem jeito, tem saída para as coisas. E tentar levá-la para um profissional para ser medicada. Então, assim, não afastar a pessoa, acolher. A pessoa que, quando ela demonstra que ela precisa de ajuda, ela precisa de acolhimento. Sem dúvida. E não o contrário disso. Eu vou pedir licença para vocês um minutinho, que nós temos um chamado lá do jornalismo, direto da redação, com a Camila. Eu que agradeço, Camila. E eu quero encerrar aqui com a psicóloga e psicoterapeuta doutora Triana Portal. O site dela é o www.trianaportal.com.br. Olha, primeiro, William, te parabenizar pela coragem. Acho que hoje o programa tá bacana com essa coisa de mostrar histórias de vida e, acima de tudo, de superação, né? De estar aqui hoje, de falar dos seus desafios, de passar um pouco da sua experiência para quem está em casa, desde os primeiros sintomas, né? Porque às vezes as pessoas se identificam, até como você está se sentindo hoje, que eu vejo que você tá muito melhor hoje pelo que você descreveu, do que você já passou, né? Claro. Então, te parabenizo e quero que você deixe um recado para quem está em casa. Muito obrigado. Eu acho que o recado para você que está bem, continue bem. Para você que está mal, vai procurar aí um tratamento especializado, psicologia, é tudo, e que vai realmente te ajudar, te colocar para cima. Diz que em 2030 ou 2020, a maior doença será a depressão. Segunda doença mais incapacitante. Vai ser essa. Então, amigo, já vai cuidando agora aí, porque o bicho vai pegar. Obrigado aí. Tem que se cuidar, né? Tem que fazer o tratamento. E se os remédios existem, estão aí à mão, por que não fazer uso, né? Muita gente tem preconceito de procurar um psiquiatra, né? uma terapia e de tomar remédio. Gente, se é uma coisa que vai te fazer melhor, você vai se sentir melhor, vai, né, embalar a tua vida de uma outra forma, por que não fazer mão disso, né, doutora? Obrigada, viu? Obrigada, por ter vindo. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa.